Bom dia, bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão de coração. Eu quero te convidar a estar comigo todas as manhãs, de segunda a sexta, 6 horas da manhã. E eu quero te convidar também para você deixar aqui o teu pedido de oração, deixar o teu nome, que nós estamos sempre orando pela tua vida. Compartilha esse vídeo, deixa aqui o seu like para que o YouTube ele venha compartilhar esse vídeo a outras pessoas. E eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. O Senhor me tocava em falar sobre essa passagem para você. Eu sei que existem situações de nossa vida que nós olhamos para um lado e para o outro e parece que não existe uma saída para aquilo dali. Parece que existe nós em todas as pontas. Mas eu conheço um Deus que ele desenrola qualquer nó, ele desenrola qualquer rede. Ele desfaz qualquer problema na tua vida e ele traz a solução. E eu quero falar de ti hoje sobre a sogra de Simão. E aqui lá em Marcos capítulo 1, versículo 30, ele diz assim, a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e a levantou-a. Imediatamente, a febre deixou e ela foi servi-los. Nós vamos observar nesta passagem situações como milagre. O Deus que curou esta mulher de uma febre, ele é o mesmo Deus que já curou várias pessoas de câncer, de várias outras situações que para um médico não tinha saída. O mesmo Deus que curou esta mulher da febre que ela estava foi o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. Após dias ele está ali, né? E este Deus é o Deus que eu vim falar para você, é deste Deus que eu quero trazer para você hoje, para o seu coração. Eu quero trazer uma mensagem de fé, de confiança, de esperança para a tua vida. E eu estava gravando um testemunho que me pediram, né? E quando eu gravava esse testemunho, o Senhor colocava no meu coração, fala desse testemunho lá no vídeo, né? Fala o teu testemunho lá no Bom Dia Espírito Santo. E o Senhor, ele me trouxe esta palavra na sogra de Pedro. E eu quero falar para você, bem breve, um testemunho, né, que eu vivi e vivo milagres. E essa é a mensagem que eu quero deixar como um tema na tua vida. Você viverá milagres. Eu creio e profetizo em nome de Jesus. Você viverá milagres. Porque assim como eu, quando eu estava na situação em busca, à espera de um milagre, para mim, Deus não ia fazer. Para mim, Deus tinha mais coisas para fazer, mais coisas importantes, porque a minha situação não era tão importante. Muitas vezes a gente se sente desta forma, a gente se coloca nesse lugar, Deus não vai olhar para mim, porque tem tanta coisa mais importante, tem tantos problemas mais difíceis para ser resolvido, esse problema Deus não vai ligar. E eu quero te dizer hoje, que Deus ele se preocupa sim com o teu problema, ele se preocupa sim com a tua situação, seja uma febre, seja um câncer, seja qual for a doença, ele é o médico que cura a tua enfermidade. Seja qual for o teu problema, por mais que você olhe e diz assim, existe nó em todas as pontas e não tem como desembaraçar esse negócio. O Senhor diz para ti, eu sou o Deus que eu faço a história mudar. E é no de repente. Jesus faz a história mudar no de repente. E eu quero trazer para você um pouquinho do meu testemunho e do que eu tenho vivido com Deus. O meu filho de 3 anos, o Samuel, ele com 4 meses, eu descobri que ele tinha uma alergia. E essa alergia é uma alergia chamada PLV, que é uma alergia da proteína de leite. E ali ele tinha
depois que eu descobri esse problema dele, veio várias outras situações, né? Ele reagia a vários outros alimentos, ele tinha uma seletividade de alimento muito grande. E a alimentação dele era muito complicada, ele vivia muito doente. E era uma coisa que precisava de acompanhamentos com vários profissionais da saúde. E ele foi crescendo, chegou na sua... E só piorava, não melhorava, né? Não melhorava. E toda vez que voltava numa gastropediatra, ela que acompanhava ele, ela dizia, nós não conseguimos entender o que ele tem. E passava vários tipos de exames. O meu filho, ele em 3 meses, ele fazia uma bateria de exames, em torno de 30 exames ou mais. 3 em 3 meses, ele precisava fazer esses exames. E quando chegou em 2 anos, o meu filho, ele começou a aparecer mais sintomas, começou a aparecer mais problemas de saúde e comecei a levar ele era colocado para um profissional, para outro, e ele começou a ser acompanhado por neuropediatra, porque ele tinha suspeita de autismo ou TDAH. No primeiro neuropediatra, ele foi diagnosticado como autismo. E fora os outros problemas que ele já tinha. Então, meu filho, ele era acompanhado pelo neuropediatra, a pediatra dele, pela uma gastropediatra, pela nutricionista, pela fono, pela psicóloga, pelo alergologista. Então, eram profissionais ali tentando entender a situação do meu filho. E o meu filho, ele não conseguia ganhar peso, o meu filho, ele vivia muito doente. E chegou a um ponto que os sintomas dele era bem mais visível. O meu filho, eu acho que 70% da alimentação normal que a gente se alimenta no dia a dia, ele não poderia comer. Ele reagia a quase todos os tipos de frutas. E toda essa sua doença causava também vários tipos de infecção, vários tipos de outros tipos de enfermidades. E ali, quando o neuropediatra disse que ele era autista e ia começar a tratar ele com autismo, eu chorei muito, como qualquer mãe, né? E fui procurar outra e orei muito, fiz campanha, fiz propósitos com o Senhor e fui procurar outros profissionais. E encontrei uma outra profissional que ela disse assim, não, vamos acompanhar ele. E aí ela descartou o autismo e a gente começou a estudar a linha do TDAH. Nesse tempo, logo agora no iniciozinho do ano, o meu filho ele deu uma piorada muito grande. O meu filho ele estava com 2 meses que ele era doente direto. Ele tinha infecções praticamente direto, sem parar, uma infecção em cima da outra. Ele tinha diarreias constantes, vômitos, ele perdia peso, ele estava desnutrido. O meu filho, ele chegava a desmaiar tão fraco. O meu filho vivia na emergência para poder tentar tomar soro, porque vivia desidratado. E todos os exames que faziam não descobria qual era o real motivo que meu filho estava naquela situação. E eu comecei a ver o meu filho numa situação que eu chorei e disse assim, Senhor, eu estou conformada que o Senhor vai recolher o meu filho. E eu estava conformada com aquela situação porque toda vida que eu chegava em um médico, ele dizia assim, eu não sei qual é o problema do seu filho, vamos passar para outro médico. E era assim, de um médico para o outro, e não conseguia descobrir o real problema, onde estava a raiz e como poderia começar a tratar, porque todo tratamento para ele não funcionava. E eu já estava consolada que o Senhor queria o meu filho de volta, né? Eu imaginava muito na passagem a qual Abraão colocou lá Isaac como sacrifício. E eu disse, Senhor, eu acho que o Senhor está querendo o meu filho de volta. Mas por que o Senhor falava tanto que ele era uma promessa de Deus para a minha vida? Foi através de um milagre, né, recebido, a qual me desenganaram, os médicos me desenganaram, diziam que eu não poderia ser mais mãe, que ia ter que retirar o meu útero. E Deus me deu o milagre, Deus me curou, e Deus disse, você ainda vai gerar.
E o que tu vai gerar no teu ventre é um propósito de Deus. E eu não entendia, quando eu estava vivendo tudo aquilo, como é que Deus tinha me dado Samuel. Deus tinha profetizado na minha vida que eu ia ser mãe do Samuel, e como era que Deus ia tirar em tão pouco tempo, né? Em menos de 3 anos, Deus ia tirar ele. Porque tudo indicava para isso. E quando foi um dia, eu fiz a médica dele pediu uns exames que foi para os Estados Unidos para ser observado, analisado. E enquanto esses exames foram, eu estava em um culto. E nesse culto, era um culto campal. Uma irmã chegou até mim e começou a orar por mim. E ela começou a dizer, Deus está ministrando cura sobre a vida do Samuel. E ela não me conhecia. E eu disse assim, é o meu filho. Aí ela disse, vai lá pegar ele. Aí eu fui, peguei ele, ela orou nele. E assim, Deus derramou muito da glória dele. E ela disse assim, Deus está curando o teu filho agora. E o teu filho é um propósito de Deus. O teu filho foi Deus que te deu. E o inimigo não vai tirar. E o teu filho é um testemunho para várias gerações que virá. E naquele momento, eu pensei assim, porque sempre a incredulidade, ele tenta barrar o nosso milagre. E no momento, ela falando, ela ministrando, teu filho está curado, Deus está curando teu filho. E o meu filho fazia 2 meses doente, direto. E aí eu peguei e disse assim, mas como é que eu vou saber se ele está curado se o exame já foi, né? E aí no momento que eu pensei isso, o Espírito Santo falou comigo. Eu sou Deus que visita o exame aonde ele estiver e muda o resultado. Deus falou. E quando foi hoje, assim, o inimigo ele não desiste de primeira. Ele tenta atrapalhar o negócio. Enquanto depois que Deus já disse que tinha profetizado a cura nele, e eu estava vendo ele melhorando, eu estava vendo que ele não estava mais com as infecções que ele tinha, eu estava vendo ali a mudança na vida dele. E o laboratório, né, lá dos Estados Unidos começa a ligar para mim, fazendo vários questionamentos, perguntando muita coisa sobre ele. E eu lembro que eu estava no trabalho e eu fiquei apavorada, desesperada. O meu filho vai ter uma doença que não tem cura, o meu filho... E eu comecei a me desesperar, porque eu não lembrei, nesse momento, nem que Deus tinha feito a promessa para mim, que tinha curado o meu filho. Isso foi questão de uma semana para outra. Quando foi, né, com alguns dias... O exame chegou e eu fui mostrar o resultado do exame hoje para a médica dele. E para a honra e glória do Senhor, os exames não deu nada. Nada. E o meu filho já faz uns 3 meses que meu filho recebeu esta cura e meu filho não sentiu mais nada. Meu filho está se alimentando, meu filho ganhou peso, o comportamento do meu filho é outro. Não deu em nenhum dos exames, em nada do acompanhamento dele, não deu autismo, não deu TDAH, não deu nada. E o meu filho está curado. E o Senhor hoje, ele falou para mim, tu está vendo a cura que eu ministrei sobre a vida do teu filho? E o Senhor me colocava esta palavra na sogra de Pedro. Assim como Deus curou a sogra de Pedro de uma febre, Deus também pode curar você, da enfermidade que você tiver. Eu não sei se a tua enfermidade é na alma ou no corpo, mas aonde ela estiver, o Senhor pode curar. O Senhor pode curar a depressão, o Senhor pode curar a ansiedade, o Senhor pode curar o câncer, o Senhor pode curar o que for, Deus pode curar. Porque eu tenho testemunhado muitos milagres que o Senhor tem feito em meu convívio social, em meu meio social. Eu tenho visto o Senhor operar milagre. Eu tenho visto, presenciado praticamente todos os dias Deus trabalhando e fazendo milagre na vida de alguém. É por isso que eu venho aqui, na frente dessa tela, falar para você, encorajar você,
que você tenha fé. Não perda a fé no Senhor, porque o Senhor, Ele faz milagre. Assim como o Senhor, Ele visitou o meu filho, Ele curou o meu filho, Ele também pode entrar hoje na tua casa e curar a tua vida, e curar o teu filho, e curar o teu parente. Ele pode entrar no leito de hospital e fazer o mover. Como eu já vi o Senhor trazendo pessoas que estavam em coma, pessoas que estavam desenganadas, e de uma hora para outra Deus mudar todo o quadro. Eu não estou falando de histórias que eu escutei, eu estou falando de histórias que eu vi, eu vivenciei. Então, quando a gente fala daquilo que você viu, daquilo que vivenciou, a fé é diferente. Porque você sabe realmente que existe um Deus que opera milagre na vida daquele que crê. E o que a sogra de Pedro ela fez logo após de receber o milagre? Ela foi servir a Jesus. Sabe o que a gente faz logo após a receber milagre? A gente vai servir Ele com mais garra, com mais amor, com mais gratidão, porque a gente sabe que Ele é Deus e Ele foi Deus na nossa vida. E foi assim que aconteceu na minha vida. Muitas vezes eu não tinha como ir para o culto, eu não tinha como ir falar de Jesus em algum canto, eu não tinha como ir fazer a obra do Senhor, porque eu estava com meu filho enfermo, mas o Senhor curou, e aonde eu vou, eu levo ele, eu faço algo ali, mas não atrapalha mais de eu ir servir ao Senhor, porque eu sou grata pela cura que o Senhor fez na vida do meu filho. Então, após o milagre, nós servimos ele com mais qualidade. Após o milagre, nós temos a certeza do Deus que nós buscamos e servimos. Porque Jó, ele diz assim, eu só ouvia falar de ti, mas agora eu te conheço. Então, depois de toda a prova que Jó passou, ele teve um encontro face a face, ele teve um encontro com Deus, e ali ele começou a entender quem realmente era Deus. Às vezes nós só escutamos falar e nós não temos dimensão de quem era o nosso Deus, mas o nosso Deus, ele quer hoje se revelar a você através, aleluia, de um milagre que você precisa com urgência na tua vida. O nosso Deus, ele quer se revelar a ti, para você se aproximar dele, para através do teu testemunho você ganhar almas para Jesus, através daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Então o Senhor diz, deixa eu operar milagre. Não é no nosso tempo, não é da nossa forma, não é na nossa hora, mas é no tempo do Senhor. Basta você acreditar e confiar, porque Deus, ele não chega tarde, ele chega no momento certo. Então entrega essa tua situação para Jesus, porque ele tem poder para resolver. Quero orar com você, glória a Jesus, para nós selarmos esse momento aqui e abençoar o nosso dia, amém? Pai amado, Deus querido, Deus de poder e glória. Jesus amado, eu te apresento esta pessoa que neste momento está aqui orando comigo, entregando uma causa em tuas mãos, Senhor, entregando uma pessoa em tuas mãos. Pai querido, o mesmo Deus que visitou a sogra de Pedro, Pai, o mesmo Deus que visitou Lázaro, o mesmo Deus que visitou o meu filho, Pai, que este Deus manifeste o poder dele, a glória dele, Senhor, sobre a vida desta pessoa que está acreditando que o Senhor chegará no cenário dela com providência. O melhor de Deus virá para a tua vida e tu viverá o milagre, tu contará o milagre que tu viveu. Em nome de Jesus eu profetizo vitória sobre a tua vida. Pai, abençoa o dia desta pessoa, aonde ela for, que o Espírito Santo esteja com ela. Jesus, orientando, direcionando, lhe dando de seguimento, força e sabedoria, Pai. Deus, aqui nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você possa deixar o seu amém e seja abençoado em nome de Jesus. Amém?